das sessões espíritas na casa do escritor Vitor Hugo. Ouvinte pergunta sobre a relação entre o espiritismo e a ciência. Seria recomendável a cremação do corpo para quem se suicidou? A resistência de certos espíritos para reconhecer que desencarnaram. O que os espíritas acham da crença em maldição de família? Curso sobre evangelização aconteceu nesta manhã no Lar Meimei. Muito bom dia, ouvinte. Estamos iniciando neste 18 de agosto mais uma edição de Momento Espírita, 47 anos no ar. Você que já conhece o programa pode recomendá-lo a amigos e familiares. Lembrando que Momento Espírita pode ser acompanhado ao vivo pelo site www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede as posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. Telefone fixo DDD 14 3471 0700 e temos os seguintes celulares. Da TIM 981 792405 e o da Vivo, que é o 997 512397. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. E para sua mensagem de WhatsApp, você pode usar o celular da Vivo, que é o número 997 51 2397. Ainda você pode escrever para Momento Espírita, na Rádio Universitária, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725, aqui em Garça, São Paulo. E o CEP postal é 17.400.000. Ou também pode nos entregar pessoalmente o seu recado, e contamos com sua participação. Atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os que nos telefonarem, dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. Nas Brumas da Mente, romance de François Rabelais, recebido pelo médium Rafael de Figueiredo. Nesta obra, o autor espiritual se detém no relato de casos de espíritos que renascem com limitações e enfermidades decorrentes de condutas inadequadas de encarnações passadas. Nas Brumas da Mente, publicação da editora Boa Nova de Capivari, já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro domingo passado nossa habitual ouvinte, Neide Guanais Barbeiro. E esta é a edição número 2103 de Momento Espírita. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. Há participações: Marco Antônio, Mares e Sônia. Na secretaria, Mares e Benevides. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. A editora 13 Estrelas do Grupo Folha lançou no ano passado interessante obra sobre o escritor francês Vitor Hugo, que viveu no século XIX e foi um dos introdutores do romantismo na França, considerado um dos mais completos romancistas, fazendo parte da galeria dos maiores autores de todos os tempos. Vitor Hugo foi poeta, romancista, dramaturgo e político. Sua obra, que se espalhou facilmente pelo mundo, tornou-se indispensável em qualquer biblioteca. Mas ele ficou mais conhecido por dois de seus grandes romances, Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame, ambos levados ao cinema em várias versões. Ultimamente, o cinema inglês produziu uma versão musicada de Os Miseráveis.
Mas o que há de curioso neste livro que a editora 13 Estrelas lançou são as sessões espíritas que se realizaram na casa de Victor Hugo no período de 1853 e 1855, portanto, antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, ou seja, antes do surgimento do Espiritismo. O título da obra é O Livro das Mesas, e dela constam relatos que o próprio Victor Hugo fez das referidas sessões espíritas. A edição, aliás, reuniu pela primeira vez a maior parte dos escritos da ilha de Jersey, onde Hugo viveu, e muitos desses escritos são inéditos, só descobertos recentemente, constituindo-se, na verdade, numa coleção de textos muito proveitosos para fazer parte da história dos precursores do Espiritismo. Sabemos, no entanto, que Victor Hugo, um genuíno espiritualista, era um homem combativo que ansiava por uma sociedade justa, denunciando através de suas obras a exploração do homem pelo homem e a corrupção. Por questões políticas, ele teve que deixar por algum tempo o seu país. Nessa obra, O Livro das Mesas, Victor Hugo conta ter recebido comunicações de personalidades importantes da história, o que nos faz pensar se essa não teria sido mais uma tentativa da espiritualidade de trazê-lo para junto de Allan Kardec, que na França já estava investigando os primeiros fenômenos mediúnicos e preparando-se para lançar o Livro dos Espíritos. Não é difícil se chegar a esta conclusão, porque as mensagens que Victor Hugo recebeu dos espíritos traziam praticamente os mesmos temas que depois foram publicados por Allan Kardec. A questão que colocamos diante de mais esta revelação é a mesma de sempre. Por que, no estudo das grandes personalidades do mundo cultural, filosófico, científico e artístico que se realizam nas universidades e nos meios acadêmicos em geral, sempre se omitem o interesse e a participação desses personagens nas questões espirituais, principalmente se essas questões tiverem ligação com o Espiritismo? É claro, não é difícil responder, caro ouvinte. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às perguntas de hoje. A primeira questão de hoje vem do Cristiano, nosso habitual ouvinte da cidade de Veracruz, e ele pergunta: por que Allan Kardec afirmou em O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 7, que o espiritismo não é da alçada da ciência? Ele, o espiritismo, não seria da alçada nem da ciência do século XXI? Nos meados do século XIX, 1850, 1860, Kardec via a ciência com respeito e admiração, por ser uma área de investigação da verdade, embora ela se restringisse apenas e tão somente ao conhecimento da matéria. Ele considerava que um biólogo, um químico, um físico ou um matemático, que são autoridades em seus respectivos campos de ação, não tinham autoridade para falar ou criticar o espiritismo, porque o espiritismo não era sua área de estudo e, portanto, não o conheciam. A doutrina espírita cuidava do espírito e a ciência da matéria. Apesar disso, o espiritismo vinha recebendo inúmeras críticas de cientistas que, na verdade, só podiam entender bem de seu âmbito de pesquisa, mas nada da doutrina que era uma verdade nova e revolucionária para as ideias vigentes, tanto para as ideias religiosas quanto para as ideias científicas. Nesse sentido, é que Allan Kardec dizia que o espiritismo não era da alçada da ciência.
Isso, porém, não impediu que diversos cientistas, a partir da evidência de alguns fenômenos, se lançassem à pesquisa, utilizando dos métodos científicos correntes na época. Mas essa fase se intensificou após Kardec, quando tivemos expressivas figuras da comunidade científica, como William Crookes, César Lombroso, Charles Richer, Alfred Wallace e muitos outros, que utilizaram seus trabalhos por conta própria e com denodado esforço, não obstante as críticas e até desprezo de colegas, que viam no Espiritismo apenas uma tentativa de sistematizar ideias supersticiosas ou crenças próprias da religião. Não é preciso dizer que os cientistas tinham verdadeira ojeriza contra as ideias religiosas, e a luta que se travava na época era justamente a da ciência contra a religião. Mesmo assim, por mais que esses intrépidos pesquisadores se dedicassem a comprovar cientificamente fenômenos espíritas, ainda continuaram com grandes limitações, pois os fenômenos mediúnicos, mesmo os de materialização e efeitos físicos, embora mostrassem fortes evidências da atuação de forças desconhecidas, não vinham comprovar diretamente a existência do espírito, uma vez que o espírito em si não pode ser fotografado, nem pesado, nem medido. Além do que, não era possível repetir indefinidamente e à vontade um fenômeno espírita, como se faz com um fenômeno físico ou químico, nesse sentido que o espiritismo estaria fora da alçada da ciência. O que se propunha, a partir de então, portanto, era a busca de uma metodologia própria para o estudo do espiritismo, uma forma mais adequada para abarcar fenômenos de natureza parapsíquica. Nesse sentido, até hoje os pesquisadores ainda se deparam com barreiras de natureza metodológica e procuram comprovar a tese da existência do espírito de forma indireta, como, por exemplo, pesquisando reencarnação, psicografias, experiência de quase morte. Contudo, a maior barreira não é o estudo em si, mas a falta de recursos, que certamente não aparecem por falta de interesse por uma área que não traria vantagem financeira aos patrocinadores. Então perguntamos, quem vai querer investir no estudo do espírito? Todavia, Allan Kardec acreditava que, com o tempo, as ideias espíritas se propagariam por força de sua filosofia, exercendo grande efeito sobre a sociedade para se tornar uma crença geral, e o progresso moral da sociedade contribuiria para que os homens de ciência voltassem seu interesse ao estudo mais adequado e mais aprofundado da questão. É claro, Cristiano, que muita coisa mudou no campo da investigação científica neste último século, mas ainda não o suficiente para fazer do estudo do espírito um real foco de interesse. Enquanto isso, o espiritismo prosseguiria desenvolvendo a sua própria ciência. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Nas Brumas da Mente, romance de François Rabelais, recebido pelo médium Rafael de Figueiredo. Use o telefone fixo 34710700 ou o celular da Vivo 997-512397 ou da TIM 981-792405. E aqui está a pergunta de uma ouvinte que não quis se identificar. Se uma pessoa não espírita cometer suicídio e sua família decidir pela cremação, o espírito vai sofrer com os tormentos e as dores do fogo? Em primeiro lugar, vamos dizer o que é cremação. Cremação é uma técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas através da queima do cadáver. O método comum no mundo ocidental é a cremação do cadáver em fornos crematórios, desenvolvidos para esse fim. A cremação pode ser um funeral ou um rito pós-funeral, e é uma alternativa que oferece menos riscos ambientais que o sepultamento do corpo na terra.
As consequências do suicídio para o espírito em geral são mais danosas e sofridas do que a cremação. No entanto, considerando os relatos sobre desencarnação, notadamente os relatos de André Luiz, do nosso ponto de vista, a cremação pode causar profunda e dolorosa impressão ao espírito e, por cautela, não deveria ser adotada em caso de suicídio. Mas esta é uma visão particular nossa. Quem lança mão do suicídio perdeu o sentido da própria vida, está mentalmente perturbado, ou está desiludido e revoltado, querendo se vingar de alguém ou da família. Ou ainda está no processo de fuga dos próprios problemas, julgando-se incapaz de resolvê-los. Ou está sob o domínio mental de alguém que quer vê-lo morto. Ou ainda premeditou a morte por entender que não vale a pena continuar vivendo. Em qualquer desses casos, a pessoa está sofrendo e num grave momento de perturbação emocional. Embora cada caso seja um caso, mesmo não se sabendo o que levou a pessoa a destruir a própria vida, ainda assim, o suicida sempre vai sofrer um intenso impacto quando acordar no mundo espiritual, ao perceber que não morreu, conforme lemos na questão 957 de O Livro dos Espíritos. Além disso, precisamos considerar a dificuldade de cada desencarnação mediante esse desligamento forçado. Isso quer dizer que também devemos considerar que o desligamento do corpo, nesses casos, pode levar horas ou até dias, razão pela qual, num estado de confusão mental ou de fuga do sofrimento, as impressões causadas pela cremação do corpo podem ser duradouras. Em cartas mediúnicas enviadas por suicidas, um ponto a ressaltar é o arrependimento que pode ocorrer quase em seguida ao ato. Neste caso, o espírito percebe o erro que acabou de cometer e sente um impulso de retornar imediatamente ao corpo, mas como não consegue, permanece mentalmente ligado a ele. Numa situação como esta, é claro, o problema ainda seria mais grave. Por tais razões, desaconselhamos a cremação em caso de suicídio. Nossa ouvinte Roselaine que volta ao programa para perguntar. Um espírito, mesmo sabendo que já morreu, pode demorar a aceitar a sua nova condição de espírito desencarnado? Se entre nós, encarnados, encontramos pessoas muito resistentes à verdade que as cerca, duvidando até daquilo que para nós é tão claro e evidente, com mais forte razão existem os espíritos que não se conformam com a situação em que se encontram e duvidam de tudo e de todos, pois no fundo não estão satisfeitos consigo mesmos. Precisamos tomar consciência de que mais do que simples seres humanos, Roselaine, somos seres espirituais. Isso quer dizer que não somos corpo e nem matéria. Estamos provisoriamente ocupando um corpo físico, mas o mais notável em nós é a nossa dimensão espiritual, que nos coloca acima da matéria, facilmente constatada pelo fato de sermos seres pensantes e criativos. Somos seres que pensam, somos capazes de viajar ao passado e nos projetar no futuro, somos capazes de criar pela imaginação, de inventar coisas e de viajar para onde quisermos, através do pensamento. Mas, além do raciocínio, a nossa vida mental está povoada de sentimentos, de ideias, de memórias, de sensações e percepções. Esta é a nossa notável dimensão espiritual. Quando desencarnamos, deixamos o corpo físico, mas a nossa dimensão espiritual prossegue conosco, levando as impressões que obtivemos aqui. Desse modo, assim como há pessoas capazes de negar o evidente, de não querer ver e encarar a verdade nesta vida, o mesmo acontece no mundo espiritual. Espíritos que se negam a aceitar que estão noutra dimensão, que se negam a reconhecer que não estão mais na vida física. Isso é possível porque, como ensina o Espiritismo, não existe
Não existe um abismo entre uma vida e outra. Nós somos os mesmos que éramos antes. É como se saíssemos de um ambiente fracamente iluminado e passássemos para outro mais claro, de modo que mudam a tonalidade das cores, mas as cores continuam as mesmas. Quem sempre se manteve de olhos fechados para determinadas verdades, continuará no outro lado com os olhos igualmente fechados. Desse modo, podemos encontrar os espíritos que dizem não acreditar em Deus. Sendo assim, Roselaine, podemos ajudar as pessoas sabendo que elas precisam de nós. Aliás, podemos fazer muito em favor de alguém, mesmo desencarnado. Mas não podemos pensar no seu lugar, fazer aquilo que somente ele pode fazer. Nesse caso, se alguém insiste em alimentar uma ideia absurda, é quase sempre por revolta, e o revoltado se alimenta da própria revolta. Nessa fase de sua vida, o que podemos fazer por ele é simplesmente orar. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos. Nas Brumas da Mente, é um romance de François Rabelais, recebido pelo médium Rafael de Figueiredo. Para isso, use o telefone fixo 3471-0700 ou um dos celulares, da Vivo 997 51 23 97 ou da TIM 981 79 2405. Um dos nossos ouvintes disse que, segundo um segmento religioso, os problemas graves que ocorrem no seio de determinadas famílias, como é o caso de suicídios recorrentes, que vem acontecendo há várias gerações dentro daquelas famílias, seriam efeitos de maldição. Ele gostaria de saber o que os espíritas pensam sobre isso. Como o próprio nome está dizendo, caro ouvinte, a palavra maldição deriva da expressão maldizer, ou seja, dizer mal ou proferir palavras de condenação contra alguém, ou contra uma família, ou mesmo contra um povo para que lhe aconteçam desgraças. No fundo, podemos dizer que maldição é uma condenação, mas com força de causar um grande mal. Popularmente, a maldição também é conhecida como praga. Certa ocasião, nos perguntaram se praga pega, ou seja, se uma expressão de maldade proferida contra uma pessoa pode realmente atingir essa pessoa. Existe na obra de André Luiz um caso que nos faz refletir sobre essa questão. O autor conta o episódio de um jovem que, chegando bêbado em casa, discutiu e esmurrou o próprio pai. Este, tomado de violenta emoção, voltou-se para o filho e praguejou, desejando que o braço que o agrediu secasse. Ao sentir a carga emocional daquelas duras palavras, o rapaz saiu de casa cambaleante e desarvorado, quase sem rumo, e ao tentar subir num bonde em movimento, que era um transporte daquela época, ele caiu sob o veículo e teve aquele braço esmagado. André Luiz explica o fenômeno, mostrando que não foi a praga em si que determinou o acidente com o filho, mas foi a força das palavras do pai que impregnaram sua mente de um forte sentimento de culpa, daí concorrendo para que seu braço fosse atingido. Desse modo, o espírita acredita que nada acontece por acaso, pois os males que nos ocorrem têm relação com os atos que cometemos. A maldição, desse modo, não é uma força em si mesma, de modo que sua consumação depende das condições espirituais de cada um. No caso citado, o rapaz só foi atingido porque ele mesmo, no seu íntimo, não se perdoou por ter agredido o pai. Pelo contrário, inconscientemente, ele se expôs àquela situação de perigo como uma forma de autopunição. Há famílias que aparentemente estão sendo perseguidas pelo destino ou vítimas de alguma maldição, como no caso de repetidos suicídios.
Podemos explicar tais situações com base em fatos passados, mostrando que espíritos com as mesmas tendências ou com complicados compromissos entre eles acabam se atraindo e reencarnando na mesma família. Evidentemente, eles não reencarnam com essa intenção, mas correm os riscos, razão pela qual devemos encarar a vida como uma escola, onde estamos nos aperfeiçoando no caminho do bem, para superar as próprias fraquezas. Na Bíblia e em livros sagrados de povos antigos, a maldição aparece como uma forma de intimidação com que acreditavam que Deus governava o mundo, como é o caso das maldições que Deus teria proferido contra Adão e Eva. Mas essas histórias apenas revelam a crença que os povos antigos sempre alimentaram em razão do autoritarismo de suas religiões. Hoje, não podemos interpretar dessa maneira. Os males que acontecem ao homem ou à família, ou mesmo a um povo, são consequências naturais de erros que cometeram no passado. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, os espíritos e a reconciliação. Nós temos comentado neste segmento do programa o quanto pode repercutir na vida espiritual os efeitos dos erros que cometemos nesta vida. Isto porque, deixando o corpo físico, a capacidade da mente se expande do outro lado da vida e nossos atos se evidenciam com bem mais intensidade no mundo espiritual. Isso tanto em relação aos atos bons quanto aos atos maus, tanto em relação aos acertos quanto aos erros que cometemos. Vamos falar aqui apenas dos erros, porque os erros são sempre causa do sofrimento que podemos evitar. A questão 312 de O Livro dos Espíritos refere-se, portanto, às lembranças dos sofrimentos que experimentamos na vida corporal. Ora, isso se explica quase sempre aos arrependimentos, porque arrependimento é sofrimento. Quantas vezes erramos contra alguém? Quantas vezes, passado algum tempo ou muito tempo, acabamos por perceber a gravidade do erro que cometemos, ou seja, sentimos que prejudicamos uma pessoa com a nossa atitude impensada e percebemos que fomos causa de sofrimento. Jesus se preocupou com esse problema e recomendou que procurássemos o mais depressa possível o nosso adversário, quer dizer, aquele a quem sentimos que prejudicamos, e fizéssemos as pazes com ele. Disse que isso seria extremamente proveitoso e que evitaríamos problemas futuros. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Essa precaução de Jesus é para que não levássemos para outra vida a dor pungente da culpa, pois o sentimento de culpa é um dos mais atrozes, um dos mais sofridos para o espírito.
Além do mais, devemos considerar que muitas vezes uma tentativa de reconciliação não é tão difícil assim. Mas por falta de coragem para a reaproximação, levamos desta vida uma carga de angústia e aflição que pode durar muito tempo. A culpa nos tortura a alma, muito mais do lado de lá do que aqui. Mas se a pessoa a quem prejudicamos parte para a vida espiritual antes de nós, é possível ter criado um inimigo que vai atuar contra nós do outro lado da vida. Logo, caro amigo, siga o conselho de Jesus. Vá depressa pedir desculpas a quem você ofendeu. Isso é mais que importante. Isso é urgente para o seu crescimento espiritual. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 por meio do rádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, ou pelo site da emissora, ou também por algum aplicativo de rádio que você pode encontrar na internet. Aguardamos a sua comunicação, caro ouvinte. Também você enriquecerá o programa enviando as perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Portanto, anote aí o nosso endereço eletrônico também, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura, apresentado pelo Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Ju. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Hoje pela manhã, estamos tendo um curso rápido sobre evangelização espírita no Salão do Lar Meimei, trazido por uma equipe de Marília e envolvendo pessoas que veem no Espiritismo precioso instrumento de vida, que nos ajuda a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O principal papel do Espiritismo foi retomar Jesus na sua essência, fazer dos seus ensinos uma ferramenta de trabalho, não só na tarefa de evangelizar-se, mas principalmente de levar o Evangelho aos que buscam um caminho da paz e amor. Entendemos que a grande conquista da humanidade não é simplesmente acreditar em Jesus. Isso é muito pouco. Isso é insuficiente. A conquista maior está em viver seus ensinos, em procurar colocar em prática suas recomendações. Neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está distribuindo entre seus associados mais um romance que procura transmitir a essência dessa mensagem. Trata-se do livro Elos de Ódio, autoria do escritor Ricardo Orestes Forni. Como o próprio nome está dizendo, não é apenas o amor que une as pessoas. O ódio também promove uniões. Mas, enquanto o amor produz elos de felicidade, o ódio produz impactos de violência e sofrimento. Amar é curtir a vida, é alimentar paz no coração, é cultivar alegria e felicidade. Odiar não é apenas desejar o mal para o outro, é bem mais que isso. É violentar o próprio sentimento, atormentando-se por uma ideia de destruição. O romance reporta-se ao caso de uma garota que em vidas passadas, como adulto, não soubera semear senão o preconceito e o ódio, trazendo o espírito atormentado de angústia e o corpo marcado pela atuação de uma mente enferma. Caro ouvinte, venha participar do grupo de leitores do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$ 17,00, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com o Daniel pelo celular 14 98127 7775, repetindo, 14 98127 7775. O Clube do Livro é um serviço feito por voluntários e sem fins lucrativos
para a divulgação da boa mensagem através das inúmeras obras que compõem a literatura espírita. Participe do clube e contribua para a sua divulgação. Muito obrigado, ouvinte, pela sua preciosa atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178 e tem as atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30. Já no horário dos passes, os interessados podem buscar um atendimento pessoal para conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda, às 20 horas, teremos palestras sobre o tema O Dever e a Virtude, seguida de aplicação de passes. Já nesta semana, na terça-feira, no dia 20, portanto, teremos uma palestra sobre a prevenção e o acolhimento nos casos de suicídio e será realizada no ar 6h30 às 20 horas. Já na quarta-feira, nós temos, o estudo para os iniciantes no conhecimento da doutrina espírita. E essas reuniões têm início às 19h30. Quinta-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira, no mesmo horário, leitura em grupo e estudo da obra Ação e Reação, de André Luiz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. E na quinta-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já na sexta-feira, no mesmo horário, a leitura em grupo e estudo da obra Ação e Reação, de André Luiz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagens de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Palestra no CFEAC. E como toda segunda-feira, amanhã também, dia 19 de agosto, teremos mais uma palestra pública no CFEAC Irmã Filomena de Vila Araceli, que começa às 20 horas. E a expositora da noite será Taete Aparecida, que abordará o tema Resgate. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Caminho de Damasco permite a qualquer pessoa o acesso aos livros através de empréstimos sem qualquer custo. E além dos livros, ainda temos os DVDs mostrando filmes, palestras e os estudos, que são emprestados gratuitamente. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 durante o horário dos passes. Já na quinta-feira, sábado e domingo, é das 17 às 19 horas. Bom dia. Apresentamos a vocês o livro Paz de Espírito, de Carlos Abacelli e Inácio Ferreira. Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Realmente não há bem mais precioso em todos os tempos, mas principalmente nos dias atuais a que o homem possa aspirar, que a paz de espírito. Toda a tranquilidade que a humanidade almeja alcançar, extinguindo de vez tantos conflitos externos, tem a sua origem na serenidade íntima de cada um de seus integrantes. Impossível, porém, que a paz interior seja conquistada sem que o homem, individualmente, tome a decisão de sobrepor os valores espirituais aos dos bens perecíveis do mundo. A criatura humana pacificada interiormente nada teme à sua volta, porquanto, ao dilatar a sua compreensão da vida, sabe que todas as lutas e obstáculos são naturais no caminho que se encontra palmilhando e que ao término de qualquer refrega, a vitória sempre pertencerá ao amor e à verdade. As páginas singelas que constituem este livro foram escritas em momentos de reflexão efetuados no mundo espiritual para a Terra, com o único propósito de fortalecer
quantos tencionam continuar resistindo aos convites para que enveredem pela porta larga das ilusões, que se lhes escancara para conduzi-los ao abismo de indefiníveis padecimentos. Só por hoje, faça um propósito de não falar mal de ninguém, de não reclamar de quem seja, de não se irritar tão facilmente, de não ceder ouvidos à maledicência, de não deixar para amanhã o que ontem você deixou para hoje, de não perder a calma no trânsito, de não ignorar o pedinte que lhe bate à porta, de não deixar de pensar na possibilidade de perdoar uma ofensa, de não mais adiar a visita ao amigo que se encontra acamado, de não se valer de qualquer mentira, por menor que seja, de não viver de cara sempre fechada para tudo e para todos, de não acreditar estar sempre com a razão, de não alegar falta de tempo para os seus compromissos espirituais, de não desculpar-se pela 10ª vez pelo que nem da primeira vez teria desculpa alguma. Só por hoje, faça uma tentativa de ser uma pessoa diferente e verá que grande diferença há de fazer em sua vida um dia só que você decidiu viver de maneira um pouco diferente. Uma ótima semana a todos e que tenhamos condições de começar a trilhar o caminho que nos leve à paz de espírito. Evangelização infanto-juvenil em Garça. É o que acontece todos os sábados às 10 horas da manhã, no Lar Meimei, para onde os pais ou os responsáveis podem encaminhar os próprios filhos. E à tarde, às 14 horas, no mesmo local, o curso sistematizado de Espiritismo para os adultos, sob o comando do Tiago Cravatin. E passamos agora para o sorteio do livro deste domingo, que anunciamos, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa. Trata-se da obra Nas Brumas da Mente, romance de François Rabelais, recebido pelo médium Rafael de Figueiredo. E o livro sai para o nosso ouvinte residente aqui em Garça, José Donizete Dias. Parabéns, José Donizete Dias. Leia, aproveite bastante e, se gostar, passe para seus amigos. Mas antes, venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio durante a semana, no horário comercial. Obrigado, ouvintes, pelo prazer de sua companhia e continuem acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando deste espaço de reflexão e paz. Nós agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo, desejando a todos uma ótima semana. E para encerrarmos, uma mensagem com Chico Xavier. Deixa eu ver, Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.